Olá, ¿cómo están? Bueno, yo espero que bien, después del susto que tuvimos ahí en la noche, aquí en la Ciudad de México, con ese sismo de 7.1, según los cálculos sismológicos, ¿verdad? Dios nos cuidó una vez más. Y cuando sucede algo así, cuando suceden factores externos a nuestra voluntad y fuera de nuestro control, é quando valoramos que há alguém que nos cuida, há alguém que está por sobre nós. Isso habla de que seguimos ao verdadeiro Deus. Isso de seguir ao verdadeiro Deus implica em ser discípulo de Cristo, fazer as coisas em ordem como tem que ser, porque o tempo passa muito rápido. Cristo pronto regressará por sua igreja. E então é momento, nesse instante, é momento de pensar, ¿verdad? ¿En qué estamos haciendo con nuestra vida cristiana? No soy fatalista, no, soy realista. Esa es una realidad. Vivimos en una zona de movimientos telúricos casi que constantes. Ahí las placas se movieron y claro, es aterrador, digamos así. Y uno se pone a imaginar lo que decía la palabra, lo que dijo Jesús en Mateo de que los terremotos que vendrán sobre ese planeta en la gran tribulación. Sentimos un sismo, un temblor de 7.1 y de verdad fue muy fuerte, muy fuerte. Y uno se puede imaginar cuándo será el otro. Y, por supuesto, pensamos en la palabra, que en los últimos tiempos la tierra sería conmovida. Claro que no son los últimos tiempos, ahorita no, todavía no es motivo para preparar las maletas para ir al cielo, todavía no. Están las señales que todavía tienen que preceder al gran evento. Pero hablo de un discipulado verdadero, hablo de aprovechar nuestra vida de manera constructiva, de manera proactiva, y no solo reactiva, sino proactiva, siguiendo a Jesucristo. Y hablaremos hoy sobre el discipulado, exactamente hoy sobre el discipulado. La palabra discípulo viene de disciplina, que é o meio ou procedimento através do qual uma pessoa emula a vida exemplar de um mentor. Em nosso caso, como cristianos, nosso mentor é Jesucristo. Aunque tenhamos autoridades humanas, digamos assim, sobre nós, em última instância, nosso mentor principal é Jesucristo. E a pergunta é como o cristiano pode ser um discípulo de Cristo? Como um cristiano pode parecer-se mais a Cristo? Porque o objetivo do discipulado é que o discípulo se parezca mais ao discipulador, ao mentor, ¿verdad? Então a pergunta é como o cristiano pode parecer-se mais a Cristo, que é nosso discipulador, nosso mentor. Bueno, podemos encontrar a resposta estudando a los primeiros discípulos de Jesucristo, como hicieron hace 2000 anos, e seguir seu exemplo, porque o mesmo Deus que estava allá está aqui, é o mesmo Deus. Os discípulos de Jesús aprenderam através de três coisas. Se analisamos a vida de los discípulos de Cristo, ele chegou a ter mais de 5.000 seguidores em seu segundo ano de ministério aqui na terra, pero sempre havia um grupo, os 12, ¿verdad? E por que 12? As pessoas pensam que isso é numerologia judía, de que é algo cabalístico. Não é isso, simplesmente é por a lógica judía. Israel tem 12 tribos, o dia judío tem 12 horas, todo el 12. Entonces era muy común, y todavía lo es, que un rabino toma para él a 12 discípulos para ser más íntimo de él, para convivir más con él. Y de esos 12 esparcir el mensaje a otros. Por eso Cristo escoge a 12, ¿verdad? 12 hombres comunes, corrientes, que nadie los llamaría para una tarea como esta. Y sin embargo Cristo los llamó. Assim como te chamou a ti e assim como me chamou a mim. Ele nos chamou para revolucionar o mundo, digamos assim, da mesma maneira em que os 12 lo hicieron hace 2000 anos. Por isso, os discípulos de Cristo aprenderam a ser discípulos, digamos assim, através de três coisas. Primeiro, a doutrina. Os discípulos de Jesus devem ter conhecimento das verdades fundamentais da vida cristiana e da palavra de Deus. Isso é a doutrina, a sana doutrina. Por isso, graças a Deus que graça e paz é uma igreja com sana doutrina.
Eu sou o pastor fundador, junto com minha esposa, desde há 11 anos, fundamos Graça e Paz, pero sempre he dicho que o dueño de la iglesia é Jesucristo. Não somos nós, não somos pastores, é Cristo. Número 2, aprenderam de suas atitudes. Os discípulos aprenderam da doutrina de Cristo. Número 2, aprenderam de suas atitudes. Os discípulos de Jesus devem desarrollar cada dia su carácter tal y como Él lo hizo hace 2000 años con su grupo. Asimilar cosas y seguir bien, pero con actitudes cristianas. Y número 3, aprendieron de sus obras. Los discípulos de Jesús deben aprender, y hablan en el presente, deben aprender a ministrar la vida de las personas al hacer uso de habilidades que Dios les ha dado. Cada cristiano é chamado a trabalhar e a servir a Cristo. É um hecho. É um hecho. Quizá tu digas, pastor, eu não sei qual é meu ministério, mas não significa que não lo tengas. De hecho, em Graça e Paz, hacemos a vezes a feira de ministérios, o tianguis, como digo eu, é um tianguis de ministérios. Na parte traseira, na parte de atrás do auditório, colocamos quioscos, cada ministério aí, e as pessoas recebem informação sobre os ministérios e se apuntam a algum dos ministérios para servir ao Senhor de melhor maneira dentro de uma estrutura chamada igreja, verdade? Filipenses 3, versículo 1 diz assim: a fim de conhecer-lhe e o poder de sua ressurreição e a participação de seus padecimentos, chegando a ser semejante a ele em sua muerte. Isso é crescimento, isso é discipulado. Temos que conhecê-lo, viver de maneira agradável a ele, creyendo sempre em que ele nos pode ministrar e de hecho lo hace. Há 3 argumentos de como todo discípulo aprende a conhecer plenamente ao Senhor Jesus. Há 3 argumentos. Primeiro argumento: todo discípulo ha sido enseñado a conhecer plenamente a Cristo por la meditação em sua palavra. Essa palavra meditação ha dado lugar a muita especulação e a muita herejía. Pero vamos por partes. Meditar na palavra de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Mas os hago saber, hermanos, que o evangelho anunciado por mim não é segundo homem, pois eu ni lo recebi, ni lo aprendi de homem alguno, sino por revelação de Jesucristo. Isso é Pablo. Sabemos que Bernabé lo discipulou, lo ajudou, pelo chamado de Pablo foi direto. Se acorda da história? Caminho a Damasco, Pablo se cai, aí não menciona cavalo, porque há pessoas que añadem cavalo à cena, e Pablo caiu del cavalo. Não. A Bíblia não menciona cavalo. Pablo estava caminhando por aí, indo a Damasco para começar a limpiar a igreja, digamos assim, acabar com a igreja, como romano celoso que era, como fariseu celoso que era, e teve um encontro personal com Cristo, caminho a Damasco. Sabemos a história, porque me persigues, Pablo, e vai a Damasco, queda 3 dias cego, vai a Ananias, ora por ele, recupera a visão, e a partir daí Pablo é outro. Por isso recebeu o chamado direto do Senhor, pero claro, foi instruído em lo que devia de fazer por Bernabé. Pablo decidiu estar a solas com Cristo muitas vezes e meditar em lo que recebia do Senhor Jesus. A palavra meditar em hebreu é a mesma palavra que se usa para rumiar. Quero que entendam isso. Por isso comentava no início desse tópico, não? De que a palavra meditação ha sido mal interpretada por muitos anos. Quando pensamos em meditação, pensamos em esoterismo, em magia negra, em alguém sentado em posição de flor de lótus, como que para, com os olhos cerrados, como que para levitar. Não, essa não é a meditação que habla a Bíblia. O que sí sabemos é que Satanás não crê nada, ele rouba todo e altera todo. A palavra meditar em hebreu, meditar, assim como está na Bíblia, que Jeová dijo a Josué, medita nesse livro dia e noite, ¿verdad? A palavra meditar em hebreu é a mesma palavra usada para rumiar, como a vaca, como ganado que come seu alimento e lo passa a seu primeiro estômago, a seu segundo estômago, depois regressa à boca, mastica mais todavia e vai digerindo, extraindo daí, de seu bocado, hasta a última proteína para sua vida, para seu corpo. É exatamente a palavra que se usa em hebreu
para ler a palavra, para meditar na palavra de Deus. Quando tu abres a Bíblia, não é de corrido, tens que meditar, tens que extrair da Bíblia, do versículo que estás leyendo, hasta a última proteína espiritual para tu vida. Assim se lê a palavra de Deus. Não é de passagem, não é correndo, não entendi esse, me sigo adelante. Não. Tens que enfocar-te aí e extrair, rumiar, meditar na palavra. É extrair hasta a última proteína espiritual da palavra para tu vida. Então, número 1, todo discípulo ha sido enseñado a conocer plenamente a Cristo por la meditación en su palabra. Número 2, todo discípulo ha sido enseñado a conocer plenamente a Cristo por la comunión con Él. Comunión con Cristo. Pablo redacta una serie de argumentos que mencionan cuánto sufrió Él por predicar la palabra, pero siempre en comunión con el Señor. En todos los días, comunión plena con el Señor. Esta era su fortaleza. 2 de Corintios, capítulo 4, de versículo 8 a versículo 10, a palavra diz assim: que estamos atribulados em todo, mas não angustiados, em apuros, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, derribados, pero não destruídos, llevando en el cuerpo sempre por todas partes la muerte de Jesús, para que também a vida de Jesús se manifeste em nossos cuerpos. É a única explicação de por que Pablo aguentou tanto, porque tinha comunhão com o Senhor. E o Senhor o levantava, e o Senhor o instruía, e o Senhor o sanava. Exatamente o que temos que fazer hoje, somos discípulos do Senhor. Predicamos sua palavra, hablamos com Ele todos os dias, ministramos a outros em nome do Senhor, e Ele nos ajuda. Em todo o que hagamos, se lo hacemos para Ele, tendremos êxito, porque Ele está com nós. E o ponto número 3 de discipulado é este. Ponto número 3. Todo discípulo ha sido enseñado a conhecer plenamente a Cristo por el serviço ao Senhor. Significa, de que sirve que vayas a uma igreja por anos e só recebe, pero não das? E não hablo de finanças, não hablo de diezmo, ofrenda, isso todos temos que fazer. Isso todos temos que fazer e a obra, sigue avançando. Me refiro a pessoas que chegam à igreja, se sentam e recebem tanto de Deus e saem do auditório ou do edifício lleno do Senhor, pero não dão. Isso é curioso porque em Israel, a topografia de Israel é muito curiosa, é única. Há deserto, pero também há desertos com flores e com pasto. Te acercas a Jerusalém, de Tel Aviv a Jerusalém, e verás campos de golfe, não artificiais, naturais no deserto. Se cumpre a palavra, não? E o deserto reverdecerá. Está cumprindo a palavra. Pero, aonde vou com a história do serviço ao Senhor? Há pessoas que recebem, pero não dão. E em Israel, fisicamente, topograficamente, hidrologicamente, há algo muito curioso. Está o Mar Muerto e está o Mar de Genesaré. Mar de Galileia, que é um lago imenso que parece um mar, verdade? Muito conhecido porque aí pescava Pedro, Andrés e Juan e Jacob, os 4 pescadores do grupo de Cristo. Em Cafarnaum, a las orillas do lago, aí está a casa de Pedro. É um lago muito conhecido por os que viveram nesse entonces e por nós outros, porque se menciona na Bíblia. Ok. Há uma diferença muito interessante entre o Mar Muerto e o lago de Genesaré, o Mar de Galileia. Ambos recebem água do mesmo afluente, que é o rio Jordão. O Jordão nutre com a mesma água, tanto um como o outro. Mas são muito diferentes. O Mar Muerto está literalmente muerto. Não está em estado de coma. Não, o Mar Muerto está muerto. Não há nada aí. Não há nada. Não há vida. Nada. E o Mar de Galileia rebosa de vida. Há pescados por todos lados. Há alegria por todos lados. Qual a diferença? Se analisamos muito bem os dois lagos, podemos ver um detalhe muito, muito importante. O Mar Muerto retém toda a água. O Mar de Galileia suple com sua água a outros pequenos lagos. Ou seja, o Mar de Galileia recebe e dá, e por isso tem vida. O Mar Muerto não dá nada, retém todo, e por isso muere. Na vida cristiana passa o mesmo.
Se nós retenemos e só retenemos, vamos murindo pouco a pouco. Nós estamos morrendo pouco a pouco, espiritualmente falando. Porque Deus nos hizo para ser canal de bendição, não presas de egoísmo. Temos que dar. Assim como recebimos, temos que dar. Por isso o ponto 3 é muito importante. Todo discípulo ha sido enseñado a conhecer plenamente a Cristo por el servicio al Señor. Santiago decide poner en práctica la obediencia a Dios a través de ser hacedor de la palabra, no tan solo oidor. Santiago capítulo 1, versículo 22 a versículo 25, la palabra dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Significa isso. Há pessoas que quando Deus lhes diz que haga algo, não lo hacen. Deus los habla e eles siguen como se nada hubiera passado. E Santiago nos ensina algo. Se tu, quando miras no espejo, se tu não vês a Cristo em ti, estás mal. Esse digamos, a pedra angular desses 3 versículos é exatamente esse. Tens que ver a Cristo em ti. Cada vez que mires a um espejo, se não vês a Cristo em ti, estás mal. Eres oidor de la palabra, pero no hacedor de la palabra. Por isso recebemos a palavra, recebemos todo o que Cristo nos dá e temos que dar, temos que ser canal de bendição e não presas do egoísmo. A conclusão é esta: meditar na palavra todos os dias, buscar ter comunhão com Cristo e servir a Deus de todo o coração fortalece a vida de um verdadeiro discípulo de Jesucristo. Discípulo de Jesucristo. A pergunta é: eres seguidor ou eres discípulo? Porque todo discípulo é um seguidor, mas não todo seguidor é discípulo. São coisas que parecem mesmo, mas não lo são. Por que não oramos e nos ubicamos no coração de Cristo? Cerra tus olhos, por favor. Senhor Jesus, dá-nos nessa ocasião, Padre, algo que há em tu coração. De hecho, tu nos das todo, Senhor. Pero dá-nos a direção correta para saber se somos só os seguidores ou se de verdade somos tus discípulos. Perdónanos, Senhor, as ocasiões em que pudimos haber hecho algo por ti e em ti e não lo hicimos. Perdona as ocasiões, Senhor, em que esperamos que venga outra pessoa a fazer o trabalho que tu nos has entregado a nós, Senhor. Um discípulo nunca disse não a seu discipulador, a seu mentor. Um discípulo sempre está puesto e presto para ser-lo, Padre. Pode ser que por las situações da vida, em alguma ocasião, mi hermano, mi hermana, e a pessoa que me vê nesse momento, Senhor, te ha dicho não. Que isso não se repita, Senhor. De lo contrário, não haverá crescimento em suas vidas. Estamos contigo, Senhor. Sabemos que tu estás conosco. Tu nos cuidaste ayer, Senhor, nesse temblor enorme nessa cidade de México, Padre. E estarás conosco sempre. Somos tus discípulos. Muitas graças. Amém. Sigamos adelante, cuidando-nos uns a outros, não uns de outros. Isso é outra coisa. O mundo nos ensina, não? Cuídate de fulano. Não, não, não. O cristianismo é nos cuidamos uns a outros, nos cobrimos em oração. Graça e paz é uma família, mais que uma igreja, mais que um auditório, mais que um edifício. Graça e paz é uma família. Eu te invito a que seas parte dessa família. Se não tens a onde ir, se não tens nenhuma igreja, dá-nos o privilégio de tenerte em graça e paz. Nos vemos domingo allá. Que Deus te bendiga.